Com as pesquisas indicando um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, os outros candidatos correm contra o tempo para reverter esse cenário. São 18 dias até as urnas. Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, cada um à sua maneira, adotaram um discurso parecido, do voto útil. Em sabatina ao G1, nessa quarta, Ciro defendeu uma reforma tributária e detalhou mais uma vez a sua proposta do SP Ciro. Ele não poupou, evidentemente, ataques ao PT. Disse, por exemplo, que, abre aspas, o Brasil não suporta mais um presidente fraco, um presidente sem autoridade, um presidente que tenha que consultar o seu mentor. Em outro momento, criticou o voto útil no primeiro turno, dizendo que o eleitor deve optar pelo menos pior, palavras dele. Apenas no segundo turno. Sobre a declaração de Haddad de que conta com o apoio de Ciro, o entrevistado classificou o posicionamento como inexperiência ou arrogância do petista. E questionado se já teria pensado na possibilidade de apoiar Haddad no segundo turno, Ciro declarou, abre aspas para ele, nem a pau, Juvenal. Eu não cedo ao Instituto de Pesquisa a minha responsabilidade com o meu país. Você viu que eu fui literal aqui, hein, Andreasa? Você já falou agora há pouco sobre os números, e a espera pela próxima pesquisa, mas e aí, hein? Dá tempo pro Ciro? Qual a estratégia dele a partir de agora? 18 dias, eu vou insistir, em campanha eleitoral é uma eternidade. Mas é uma eternidade para quem trabalha, né? Para quem encaixa o discurso. Não serve, portanto, não é uma eternidade, é um fardo para uma campanha como a do Geraldo Alckmin. Muito ruim. Do ponto de vista lógico, a posição dele, se ele tivesse com um espasminho de crescimento, faria sentido pregar o voto útil. Mas eu insisto nessa tese. Ele não se move, quando se move, oscila negativamente. E, projetando o segundo turno, as pesquisas mostram que o Bolsonaro é perfeitamente competitivo. Então, se o Geraldo Alckmin tivesse crescendo ainda que um pouco, e o Bolsonaro tomasse pau Juvenal no segundo turno dos seus adversários, aí sim faria sentido a pregação do voto útil. Embora ainda assim fosse muito pouco como discurso, como mensagem de quem quer ser presidente da República. A mensagem do Geraldo Alckmin é muito ruim. A campanha é muito ruim. Nunca conseguiu se vender como candidato. O que é o Geraldo Alckmin? O que ele propõe para o Brasil? Por que ele deve ir ao segundo turno contra esses adversários? Ele está numa espécie de limbo. Perdeu por culpa do partido, é bom dizer, mas ele é presidente do partido, não lutou por isso. O lugar que nunca foi do PSDB, é bem da verdade, estava lá acomodado de anti-PT, de antagonista ao lulopetismo. Perdeu porque veio o Bolsonaro há muitos anos fazendo isso e tomou para si esse lugar e se consolidou nesse lugar. E é um caminho sem volta. Esse lugar do anti-lulopetismo foi tomado pelo Bolsonaro. E aí, fundamentalmente, o problema do Geraldo Alckmin nessa campanha, não conseguiu pegar um elevador nem para antagonizar com o Bolsonaro, que também era uma veia dada para ele pegar, e ele não conseguiu, está no limbo, então é muito difícil. No caso do Ciro, é óbvio que ele precisa dizer que não tem hipótese de apoiar o PT no segundo turno. Porque se ele faz isso, ele está corroborando o discurso do Haddad, a pregação do Haddad a favor do voto útil. Pô, se esse cara vai apoiar o PT no segundo turno, vamos votar no PT desde já. Então ele não pode correr nesse erro. O Ciro é destemperado, é maluco, manda prender jornalista, dá soco, mas de discurso político eleitoral ele entende. Vera, seguindo então, começando pelo Ciro, já que já emendou o Alckmin na história. Não, é isso. Diante de uma eleição que vai ganhando caráter plebiscitário, de petismo e antipetismo, o Ciro tenta se consolidar como a terceira via possível. Terceira via foi um termo muito em voga nas eleições de 13, aliás, de 10 e de 14, e estava meio fora do radar agora, porque a pulverização era muito grande de candidatos. Então não ficava evidente quem seria uma terceira via, e as ondas pareciam que iam chegar mais ou menos próximas de vários candidatos na reta final, mas não, a polarização ocorreu nos extremos antes da hora, e agora o Ciro tenta reeditar uma pregação de terceira via, que é, claro, um pouco voto útil, mas ele consegue escapar do discurso só do voto útil, que é um discurso meio vazio, esse que o Alckmin faz, com base numa diferenciação ali ideológica em relação ao PT. Ele tenta se mostrar como alguém que não é petista. Ele falou numa dessas sabatinas, tem sabatina todo dia agora, que ser comparado a Dilma o ofende. Então ele vai tentando demarcar uma posição diferente da do petismo. Pode ser eficiente,
naquela circunstância que eu falei anteriormente, de que o eleitorado, vendo uma polarização com potencial nefasto no dia seguinte da eleição, procure um voto de segurança ali, procure alguém que não seja o PT para justamente tentar conter o Bolsonaro. Mas é um movimento sofisticado que eu não sei se o eleitorado está operando nesse nível de sintonia fina. Madu, o que você achou das palavras do Ciro Gomes? A gente já acabou embolando aqui Geraldo Alckmin, o assunto... Lembrando de mim, né? Eu tava aqui assistindo ao programa. Jamais. Não, você dá a última palavra. Eu já estava indo pro departamento pessoal, pensando que eu tinha sido... Não, eu amarro nada. Você amarra aí com esses braços viris pelados. Segue não, daí, você Madu. que é o meu ursão. Não, agora... vocês querem que eu fale sobre o quê? A gente começou falando do Ciro e acabou falando do Alckmin na mesma resposta. Vou falar do PSDB. Vou falar do PSDB. PSDB poderia estar o partido vacilão. Partido vacilão. Porque historicamente vacilão, desde aquela campanha do Serra, depois da campanha do Alckmin, em que não assumiam as contradições, a oposição ao Partido dos Trabalhadores, que já naquela época praticava não só roubalheira, como também incompetência, demagogia e populismo. O PSDB é o partido que vacilou também ao não expulsar o Eduardo Azeredo, né, lá na ocasião do Mensalão Mineiro. O PSDB é um partido vacilão que ainda tem nas suas hostes o Aécio Neves. O PSDB, como falou muito bem lá o Tarso Gereissati, né, vacilou em simplesmente aderir com armas e bagagens ao governo Temer, quando poderia ter dado apoio crítico, poderia ter colaborado de uma outra maneira, né? E agora eu acho que a campanha do Alckmin está colhendo exatamente isso. Porque mesmo a sensata opção por incorporar o Centrão para buscar a governabilidade, é incompreensível e quase que inexplicável para o eleitorado. Essa é que é a verdade. Agora, concluindo a minha participação, para não atrapalhar muito a continuação do programa, todos os votos, agora todos os candidatos propugnam o voto útil. O Bolsonaro, o Haddad, o Ciro Gomes, o Alckmin, né? Todos os votos são úteis. Agora, são úteis para quem, cara pálida? Né? É útil para o eleitor ou é útil para aquele, né, que percebe, né, nesse tipo de argumentação, né, em que vota por gravidade, né? Eu chamo isso de voto por gravidade. Não é voto por convicção, é o voto por gravidade. É um voto por exclusão. Então, essa é a solução que eu encontro, né, isso não é argumentação política para mim. Não nesse momento, o voto útil. Mas é o que a gente vê. O único discurso dos candidatos competitivos vote útil em mim. Né? No fundo, são todos inúteis.